trabalhar com o problema da mochila, no caso, no modo 01, com a solução em programação dinâmica. A turma de PA, né, com o professor Leonardo, e o grupo é formado pelo Almeida Ítalo, o Marcos Vinícius Santana Santos e eu, que sou o Vitor Caetano. Aqui a gente tem um roteiro, né, do trabalho, então a gente começa com a definição do problema, em seguida a entrada de exemplo de instância, posteriormente classificação do problema, parada da estratégia gulosa, a solução do problema dinâmica, que foi a nossa escolha, e a análise de complexidade e conclusão. Aqui a gente tem a definição do problema, né, que é o problema da mochila 01, que é uma mochila com capacidade de peso máxima, né, que a gente vai chamar de W. Mãe, para de deixar ela E o falar, não vai objetivo sair é aqui. maximizar o valor total, que seria o somatório de VI, sendo N itens, né, cada um com peso, que é o nosso PI, e valor, que é o nosso VI. Só que tem uma questão. A restrição do problema é que o peso total não pode ultrapassar a capacidade de peso máximo, né, que no caso é o nosso W. E a regra 01 diz que para cada item, ou você leva esse item, que no caso você escolhe um, né, ou você não leva, e a escolha vai ser 0. E também tem uma questão que não é permitido levar frações do item. Então, ou leva inteiro ou não leva, por isso que é 0,1. Aqui no exemplo do problema, a gente tem o seguinte, o dado de entrada, que é a capacidade da mochila, né, que é o W, que é igual a 5, e os itens junto com o valor e o peso. No item 1, a gente tem o valor de 60 com o peso 1. No item 2, o valor de 100 com o peso 2. E no item 3, o valor 120 com o peso 3. E aí, com base nos dados, a pergunta que fica é a seguinte. Qual seria a solução ótima, considerando a capacidade da mochila e os dados disponibilizados? Então, com quais itens a gente conseguiria atingir aquela capacidade de 5, levando o máximo de valor possível? Então, na direita aqui a gente tem soluções válidas, né, que a primeira delas é o item 1 com o item 2, que juntos formam um peso 3 com o valor 160. O item 1 com o item 3, que juntos formam o peso 4 com o valor 180. E, no caso, a solução otimizada, que é a solução ótima que a gente encontrou, para esse exemplo, foi o item 2 com o item 3, que juntos formam o peso 5, que é a capacidade da mochila, junto com o valor 220. Então, a resposta final seria o valor total de 220. Agora o Ítalo vai prosseguir a apresentação. Pronto. Meu nome é Almeida Ítalo, né? E eu vou dar continuidade na apresentação, apresentando o problema da mochila, né? E para entender melhor as suas limitações e por que ele exige métodos mais robustos, como o método da programação dinâmica. Primeiro, o problema da mochila pertence à classe NP. Isso significa que NP é igual a problemas cuja solução é difícil de encontrar, mas fácil de verificar. Por exemplo, se alguém me entregar um conjunto de itens afirmando que é a melhor solução, eu consigo verificar isso em tempo ON, somando os pesos e verificando se ele respeita a capacidade da mochila, somando os valores e calculando o valor total obtido. Portanto, verificar é rápido, logo ele vai pertencer à classe NP. Aqui, né, nessa imagem, ela ilustra, né, a solução do problema da mochila, verificando rapidamente em tempo ODN, caracterizando o problema como pertencente à classe NP. Pode passar. O segundo ponto é que o problema da mochila ele é NP difícil. Como vamos demonstrar isso? Através da redução polimonial a partir de um problema que já sabemos que que pertence à classe NP completo. Como ilustrado aqui na figura ao lado, né? Que, no caso, pegamos o problema do subset, que é um problema da soma dos subconjuntos, que é igual à redução, e transformamos passo a passo em uma instância que equivale ao problema da mochila. Cada número ele vai virar um item com peso e valor iguais, e o valor alvo ele vira a capacidade da mochila. Assim, como o problema está na classe NP e também é NP difícil, concluímos formalmente que o problema da mochila, o problema da mochila 01 é NP completo. Pode passar. Agora vamos analisar por que a estratégia gulosa não funciona para resolver o problema da mochila 01, que é a falha, né, na estratégia. Uma abordagem muito comum seria selecionar sempre o item com maior razão
valor e peso. Essa estratégia parece ser muito intuitiva, pois ela tenta maximizar o valor obtido por unidade de peso utilizado. Mas vamos aplicar essa ideia aqui no exemplo, né, ao lado. O item 1 ele tem o maior valor, razão e peso, que é igual a 60. Selecionamos o item 1, que é igual à capacidade restante para C4. O próximo item com a maior razão é o item 2, com a razão igual a 50. Ele também é selecionado e a capacidade cai para 2. Nesse ponto, o item 3, que possui o maior valor absoluto, ele tem peso 3 e não cabe mais na mochila. O resultado dessa estratégia é um valor total de 160, bem abaixo do valor da solução ótima, né, que, como já vimos, é igual a 220. A figura ao lado, né, ela evidencia isso. Ela mostra o algoritmo guloso tomando as decisões localmente ótimas, mas ignora combinações melhores que poderiam gerar um valor maior. Esse é um contra-exemplo que demonstra que a estratégia gulosa ela não garante uma otimidade no problema da mochila 01. Portanto, precisamos recorrer a métodos mais robustos, como o problema da programação dinâmica, o método, desculpa, da programação dinâmica, que veremos a seguir com a apresentação do nosso amigo Vinícius. Pessoal, meu nome é Marcos Vinícius, dando aqui continuidade à apresentação juntamente com os colegas. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a solução com programação dinâmica, que é nada mais menos do que a gente acaba aqui resolvendo o problema, quebrando ele em subproblemas menores e sobrepostos. A gente acaba aqui armazenando todos esses resultados desses subproblemas em uma matriz, para que a gente acabe aqui evitando os famosos recálculos. Então, o que, é que a gente vai fazer? Vai construir uma matriz, vai construir uma tabela, no caso, uma matriz, DP, no caso, que é onde ela vai ter linhas Is e colunas J, onde o significado que seria o seguinte: o valor máximo que podemos obter usando os primeiros itens, no caso, sendo de 1 a I, com uma mochila de capacidade exata de J. Vamos entender um pouquinho melhor. Então, a decisão para cada item I e capacidade de J leva a dois casos. Caso 1, não levar o item I, no caso seria o valor máximo, é o que já tínhamos com os, sendo I menos 1 itens, no caso a matriz, ela seria I menos 1 na linha I menos 1 na posição J. E o caso 2 seria levar o item I só se, no caso, PI for menor que J. Então, o valor de I mais O seria o valor máximo que conseguimos com I menos 1 itens a capacidade restante de J menos π. E aí a gente tem a expressão aqui de como seria a nossa tabela, mas aqui a gente tem uma fórmula final para a gente escolher o máximo entre os dois casos. Então, veja que a gente traz aqui as expressões, certo? De como seria a nossa matriz, levando dois casos. Sendo que se PI na posição J não cabe, então, se PI na posição menor ou igual a J, vai ter espaço disponível. Vamos acabar entendendo um pouquinho melhor agora com o código que a gente acabou que desenvolvendo. Então, a gente desenvolveu um código para resolver o problema da mochila. Então, o nosso código aqui, como está exposto, ele está todo comentado. Então, quando vocês estiverem assistindo essa aula, vocês podem consultar o nosso GitHub, ele também vai ter o código disponível para que vocês utilizem e testem ponto a ponto. Também vai estar bem explicado com os comentários como a gente deixou aqui, para que não surja nenhum tipo de dúvida. Então, vamos lá. A gente define uma função, que no caso a gente colocou como mochila 01, a gente recebe três parâmetros, né? O peso, os valores N e W. Seria o parâmetro W, a capacidade máxima da mochila, então a gente está recebendo. Os pesos a gente vai receber uma lista de pesos dos itens, os valores seria a lista de valores dos itens, N seria o número de itens. Vamos lá, o que é que a gente fez aqui? A gente cria uma tabela, cria uma matriz, né, com N mais 1 e linhas, no caso, e sendo W mais 1, que seriam as colunas. Beleza. Logo em seguida, a gente está armazenando o valor máximo, usando os primeiros itens, com a capacidade J, no caso,
a gente vai estar usando N mais 1 e W mais 1 para facilitar os índices da base zero. Em seguida, a gente vai preencher a nossa matriz interativamente. Então, a gente está fazendo aqui a interação entre os itens de 1 a N, e logo em seguida a gente está fazendo a interação entre as capacidades, que seria de 1 a W. Então, a gente está vendo aqui a questão dos índices dos nossos arrays, no caso da base zero, a gente está vendo aqui tanto os pesos quanto os valores. Logo em seguida, a gente está vendo os casos, como eu acabei explicando anteriormente. Se o peso do item atual for maior que a capacidade J, então não podemos incluí-lo. O valor é o mesmo antes, sem este item. Então, a gente cai no caso, a gente vai fazer essa verificação aqui, desse caso 1, e logo em seguida, se ele não corresponder, vem para o caso 2, onde decidimos não levar o item ou levar o item. Aí a gente verifica se se não levarmos o item I. Então, a gente faz a verificação aqui, certo? E logo em seguida, valor se levarmos o item I. Que seria o seguinte, seria dada pela expressão valor do item mais valor máximo do peso restante. E aí, logo em seguida, a gente acaba aqui pegando o máximo dos dois casos. Logo em seguida, a gente dá um return aqui para ele acabar resultando o final dessa última célula da tabela. E aqui embaixo a gente traz o exemplo de uso, do caso de uso. Então, a gente tem aqui, definir os valores, instancia os valores, né, para as variáveis. A gente colocou aqui, como Vitor comentou logo no início, alguns valores. Os pesos também, e aí, consequentemente, a gente já traz aqui a apresentação, né, a capacidade da mochila, os itens que ela está levando e o valor máximo que pode ser carregado. A gente está usando o segundo caso aqui de instância, a gente traz outros valores, modifica um pouquinho os valores e traz da mesma forma, a capacidade que a mochila tem, os itens que ela está levando, valor e peso, né, e o valor máximo que ela pode acabar aqui carregando. Vou aqui colocar agora para testar o código que a gente fez, certo? Vou colocar para rodar. Lembrando que é bom verificar a versão do Python que vocês estão utilizando na sua máquina para poder testar. Volto a dizer, no nosso código aí no GitHub, que vocês podem acessar, o link está aqui abaixo desse vídeo, vai estar tudo bem explicado como vocês podem tanto baixar o nosso repositório, quanto testar o código que a gente acabou desenvolvendo, quanto fazer melhorias. A gente também aceita sugestões, tá bom? E aí, voltando, testando aqui o nosso código, a gente tem aqui os dois casos. Primeiro caso, a capacidade da mochila foi 5, né? Conforme os valores que a gente tem definido aqui. Ela acabou levando os seguintes itens, o item 60, 100, 120, com o peso, o item 60 tinha um peso 1, 100 tinha um peso 2 e 120 o peso 3. O valor máximo que pode ser carregado na mochila, 220. Segundo exemplo, ela, como a gente mostrou aqui, né, tem outras instâncias de valores, então a capacidade dela é 50, os itens que ela acabou levando foram 60, 100, 120, só que o peso modificou, né, que a gente também modificou aqui na segunda instância os pesos, então o peso de 60 foi 10, o peso para 100 foi 20 e o peso para 120 foi 30. E o valor máximo que ela acaba carregando, 220. Então, veja que foram dois casos de instâncias com valores diferentes, que a gente colocou aqui para teste. Caso vocês queiram testar com outros valores, fiquem à vontade. E aí, voltando aqui para a nossa apresentação, a gente traz aqui uma conclusão do seguinte: o problema da mochila 0 em 1 é um problema de otimização de clássico e NP completo. Estratégias rigorosas baseadas na razão, no caso, valor por peso, falham em garantir a otimidade, que seria mais ou menos a otimização. A programação dinâmica ela acaba fornecendo uma solução ótima. E a solução de PD, no caso, de programação dinâmica, tem complexidade de pseudo-polinomial, no caso seria O de N vezes W, o que não contradiz a classificação do NP completa. Por fim, aqui são algumas das referências que a gente utilizou para desenvolver tanto o nosso projeto quanto a apresentação. E aí a gente deixa aqui nosso muito obrigado, deixa aqui, não esqueça aqui seu like no nosso vídeo, não esqueça também de acessar o nosso repositório, que também vai ter aqui abaixo na descrição. E é isso, muito obrigado e fica com Deus.